Vamos continuar a nossa teleaula de Geometria Analítica, aula 2 de 10. Distância entre dois pontos. Vamos determinar uma fórmula que calcula a distância entre dois pontos do plano cartesiano ortogonal. Por exemplo, eu quero determinar a distância do ponto A até o ponto B. Vamos desenvolver uma fórmula que nos possibilite calcular essa distância. Bom, tá aí. O ponto A ele tem abscissa x1 e ordenada y1. E o ponto B tem abscissa x2 e ordenada y2. Nós observamos que nós temos aqui um triângulo retângulo. A distância de A até B é a hipotenusa desse triângulo retângulo. A distância de A até C e de B até C são os catetos do triângulo retângulo. O cateto AC é medido pela diferença entre as abscissas do ponto B, que é x2, e do ponto A, que é x1. x2 menos x1. E a distância de B até C, que é o outro cateto, é calculado pela diferença entre as ordenadas dos pontos B, que é y2, e do ponto A, que é y1. Bom, nós temos aqui a hipotenusa do triângulo retângulo, que é a distância a qual nós queremos determinar uma relação, uma fórmula para cálculo da distância do ponto A até o ponto B. Para isso nós vamos usar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, d ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos pegar o x menos 1, x menos 2 menos x1 e elevar ao quadrado, y2 menos y1 e elevar ao quadrado e somar. Como me interessa a distância, não a distância ao quadrado, extrai-se a raiz quadrada de ambos os membros e vamos obter a seguinte fórmula. A distância do ponto A até o ponto B é calculado pela raiz quadrada do quadrado da diferença das abscissas somado com o quadrado da diferença das ordenadas. Vamos a um exemplo. Calcular a distância entre os pontos A, menos 1 e 4, e B, 3 e 2. Resolução. A distância do ponto A até o ponto B é calculado por esta relação. O quadrado da diferença das abscissas somado com o quadrado da diferença das ordenadas e extraindo-se a raiz quadrada. Observe que nós vamos calcular a distância do ponto A até o ponto B. Então vamos subtrair as suas abscissas. 3 menos menos 1. 3 mais 1 ao quadrado. Somado com a diferença agora das ordenadas. 2 menos 4, ou seja, a ordenada de B menos a ordenada de A ao quadrado. 2 menos 4 ao quadrado. E vamos obter 3 mais 1, 4 ao quadrado, 16. 2 menos 4, menos 2 ao quadrado, 4. 16 mais 4 é 20, raiz quadrada de 20. Podemos simplificar esse radical, entendendo que 20 pode ser expresso na forma de um fator 4 vezes 5, de uma multiplicação, sabendo que a raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de 5 vai ficar sob o radical. Portanto, a distância procurada é d igual a 2 raiz quadrada de 5. Então, através da fórmula e dados os dois pontos no plano cartesiano, para calcular a distância entre esses dois pontos, basta tirar a raiz quadrada do quadrado da diferença das abscissas somado com o quadrado da diferença das ordenadas. Exemplo B. Sabe-se que o ponto P de coordenadas A e 2 é equidistante dos pontos A, 3 e 1 e B, 2 e 4. Calcule a abscissa A do ponto P. Queremos determinar aqui a abscissa do ponto P, o valor de A. Resolução. Vamos primeiro entender que se P é equidistante de A e B, P está à mesma distância de A e de B. Ou seja, vamos calcular a distância de P até A e em seguida vamos calcular a distância de P até B. A distância de P até A é
a raiz quadrada da diferença entre as suas abscissas, P e A. Aqui, o P e A. Então é 3 menos A ao quadrado e 1 menos 2 ao quadrado, que é sua ordenada. Tira-se a raiz. 3 menos A ao quadrado permanece, uma vez que nós temos aqui o incógnito A. 1 menos 2 menos 1 ao quadrado, mais 1. Agora vamos calcular a distância de P até B, subtraindo suas abscissas. Então 2 menos A ao quadrado, somado com 4 menos 2 ao quadrado. Tirando-se a raiz, 2 menos A ao quadrado permanece. 4 menos 2, 2 ao quadrado, 4. Portanto, nós temos aqui a distância de P até A e de P até B. Vamos igualar essas distâncias. Raiz quadrada de 3 menos A ao quadrado mais 1 igual a raiz quadrada de 2 menos A ao quadrado mais 4. Como ambos os membros estão sob radical, podemos eliminar o radical, ficando com 3 menos A ao quadrado mais 1 igual a 2 menos A ao quadrado mais 4. Vamos desenvolver aqui, no termo que está dentro do parênteses, um produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos, que é o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado 9, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 6A, mais o quadrado do segundo, ou seja, A ao quadrado, somado com 1. De mesma forma que no segundo membro, o quadrado de 2, que é 4, menos 2 vezes o primeiro, que é 2, pelo segundo, que é A, que dará 4A, somado com A ao quadrado, mais 4. Vamos eliminar aqui o A ao quadrado com A ao quadrado, já que aqui nós temos um sinal de igualdade. Ficamos assim, menos 6A mais 4A igual a 4 mais 4 menos 9 menos 1. Prosseguindo, menos 2A igual a 8 menos 10. Menos 2A igual a menos 2. Vamos multiplicar essa expressão por menos 1, ficando com 2A igual a 2 e, portanto, A igual a 2 sobre 2, encontrando o valor procurado, A igual a 1. Resposta, A igual a 1. Mais um exemplo, provar que é isósceles o triângulo cujos vértices são os pontos A, 2 menos 2, B, menos 3 e menos 1 e C, 1 e 6. Lembrando que triângulo isósceles é aquele triângulo que apresenta dois lados de medidas iguais. Portanto, vamos calcular as três distâncias, que é a distância de A até B, de A até C e de B até C, e vamos provar que duas delas são iguais. Se eu conseguir mostrar que duas são iguais, eu posso dizer que esse triângulo de coordenadas ABC é isósceles. Resolução. Vamos aí calcular a distância de A até B, subtraindo as abscissas e elevando ao quadrado de A e B, começando por menos 3, menos 2 e elevando ao quadrado. Depois, em seguida, menos 1, menos 2, que vai dar menos 1 mais 2 ao quadrado. Menos 3 menos 2 dá menos 5 ao quadrado é 25. Menos 1 mais 2 é 1 ao quadrado, 1. 25 mais 1, 26. Portanto, a raiz quadrada de 26 é a distância de A até B. Agora a distância de A até C, de A, do ponto A até o ponto C. Vamos fazer da mesma forma, subtraindo as suas abscissas, 1 menos 2 ao quadrado, e 6 menos 2, que dá 6 mais 2 ao quadrado. 1 menos 2 é menos 1 ao quadrado dá 1, 6 mais 2 é 8 ao quadrado, 64, 64 mais 1, 65, a raiz quadrada de 65 é a distância de A até C. Agora, por último, a distância de B até C, subtraindo as abscissas do ponto B e C, começando por 1. 1 menos 3 dá 1 mais 3 ao quadrado, e 6 menos 1 é 6 mais 1 ao quadrado. 1 mais 3, 4 ao quadrado, 16. 6 mais 1, 7 ao quadrado, 49. 49 com 16 dá 65. Observe que a distância de A até C é raiz quadrada de 65. E a distância de B até C também é raiz quadrada de 65. Portanto, fica demonstrado que a distância de A até C é igual à distância de B até C, raiz quadrada de 65. Então, o triângulo ABC é isósceles. Bom, nós fizemos aqui a primeira parte, mostramos para vocês a distância entre dois pontos. Nas próximas aulas estudaremos ponto médio. Até lá!